dia, pessoal. Vamos iniciar aqui mais um diálogo semanal de segurança, DSS, né? Nosso programa semanal, onde a gente traz temas aí de segurança para relembrar tudo que a gente já faz no dia a dia, mas não custa nada a gente reforçar algumas regras e procedimentos para que nossa operação seja sempre segura. E hoje eu estou aqui com o nosso motorista Elton, José Elton. Bom dia, pessoal, bom dia. Seja bem-vindo, ele vai participar com a gente aqui desse DSS e contribuir, né, com o conhecimento dele também. Então, o primeiro assunto aí que a gente vai falar é sobre comunicação de investigação de acidente e investigação de quase acidente. Nós temos um sistema na empresa chamado Sistema Alerta, onde ele tem as ferramentas. E essas ferramentas que a gente citou agora fazem parte da pirâmide também. Elas estão lá no topo da pirâmide, né? A IQA, ela está na base amarela, e a IA está na base vermelha, que já é quando acontece algo e gera uma consequência. Que consequência é essa? Um derrame, um dano material, uma lesão corporal, ou prejudica, né, a imagem da empresa. Então, tudo isso faz parte já de um acidente, tá? Investigação do acidente. Esse aí é um acidente. O quase acidente é aquele que quase aconteceu, que foi um susto que você tomou e que você precisa relatar também, porque a diferença entre o acidente e o quase acidente é apenas que um aconteceu e o outro não aconteceu, mas todos os dois vão gerar planos de ação, vão gerar lições aprendidas para que outras pessoas não passem pela mesma situação que você passou, tá? E por isso é importante. Então, ela é uma ferramenta padronizada para investigar e analisar os acidentes e quase acidentes. Então, essas duas ferramentas, a IA e a IQA, ela tem um padrão de investigar e gerar planos de ação para que outras pessoas não passem pela mesma situação, tá? Para que serve? Por que a gente precisa relatar? Por que elas existem no sistema alerta? Para determinar as causas que aconteceram, aqueles eventos, o quase ou o acidente, assim como os fatores que contribuíram para aquilo ali acontecer. E aí, a partir disso, a gente vai implementar soluções rápidas para que outras pessoas não passem pelo evento que aconteceu, quase, ou o acidente, ok? E aí tem alguns exemplos nessa tela sobre o que são os acidentes. Então, quedas, colisões, derrames, vazamentos, violações de regulamentos, acidentes de qualidade, incêndios, explosões, interrupções negociais ou prensamento de membros fazem parte aí do evento de acidente, quando gera uma consequência. Logo aí abaixo ele tem descrevendo o que é uma consequência. São danos aos ativos, impacto à reputação da companhia, impacto ao meio ambiente, ou uma lesão, né, que os funcionários sofram, ou contratados, ou terceiros, seja direta ou indiretamente. Então, consequência é classificado como isso tudo. Tá? O incidente, como a gente está vendo aí nessa pirâmide, ele fica lá em cima. Incidente, e aí abre duas vertentes, né? Ou é um quase acidente, ou é um acidente. O quase acidente é aquele que poderia ocasionar uma consequência, que a gente já viu que consequência é tudo que gera algo, né? Dano material, lesão corporal, a consequência é isso. E o quase acidente poderia causar isso. O acidente causou isso. De fato, aconteceu algo, tá? E aqui a gente vai ver um vídeo rapidinho sobre uma situação dentro da cabine, e depois o Elton vai contribuir com a gente aqui, o que, é que ele observou aqui desse vídeo, tá? Vamos colocar ele aqui. Prestem bem atenção aí no vídeo. Está seguindo numa reta. A cabine está ali, ó, meio desorganizada. E o que acontece? Olha só. Olha lá, o carro tombou. E aí, Elton, o que a gente pode observar desse fato aqui que a gente acabou de ver? Diga aí para o pessoal. Mais uma vez, bom dia, né? Primeiro de tudo, é lamentável o ocorrido, né? Porque tombar um caminhão de uma proporção dessa grande de risco numa reta é algo improvável, mas infelizmente pela desatenção, né, do motorista, cabine cheia de objetos soltos, e ele ainda estava querendo pegar um objeto por trás do banco dele, do qual ele não estava vendo onde estava o objeto, e aí faltou a visibilidade e faltou a coordenação motora na mão do condutor, pesando, né? Ele inclinando para a direita, caiu no acostamento e rapidamente ele tentou voltar, né? Se ele, porventura, tentasse permanecer no acostamento e tentar frear o carro, talvez não tivesse tombado, né, a carreta, causando esse dano aí, né? Exatamente. Graças a Deus, aparentemente sem vítima, né, externa, né, mas com certeza gerou um trauma tanto para ele e um prejuízo para a companhia. Exatamente. Então, a gente sabe que nada na cabine do caminhão pode estar solto. Tudo tem que estar preso, amarradinho, nos seus compartimentos.
porque qualquer coisa que te chame atenção nosso organismo age automaticamente para olhar para aquela coisa, e em frações de segundo você pode se distrair e acontecer isso aí, tá? A gente não quer que aconteça, por isso que eu trouxe isso aí. E o mais importante é que isso aí gerou uma lição aprendida, como a gente acabou de ver, e Elton falou, a gente não pode ter os equipamentos soltos, pode acontecer, pode, olha aí, a gente acabou de ver o que aconteceu, o carro tombou, e infelizmente agora é correr atrás aí do prejuízo. E toda vez que acontecer o quase acidente, como eu já falei para vocês, ou o incidente, é importante que a gente comunique isso imediatamente para a empresa. Quem é que você vai entrar em contato? A gente vai entrar em contato primeiramente com a Adson, tá? Que é o coordenador da, do plano de atendimento à emergência. Não conseguiu falar com o Adson, fala com o seu monitor, não conseguiu, fala comigo, fala com o Luciano, fala com toda a equipe que tem aí 24 horas na empresa, então tem sempre um plantão aí para ajudar vocês também, se for no horário que não seja comercial. A gente está disponível 24 horas também pelo celular, mas às vezes você não consegue falar. Então, vai escalonando aí a ligação, mas a gente precisa saber disso na hora. Não pode ser informado pelo terceiro ou pelo cliente. Nada de fazer negociação com ninguém. Na hora que você se envolve num acidente, ou no quase acidente, tem que ser informado. Olha lá, como é que eu faço para relatar um quase acidente? Vai olhar a hora que aconteceu o quase acidente, vai parar no local seguro, vai passar essa informação para mim, para o Lucas, para o Luciano, para o Hugo, para a gente baixar o vídeo e gerar uma lição aprendida para os outros que estão nas reuniões, nas próximas reuniões, certo? Então, não é para fazer isso no momento que acontece, só grava o horário e o dia, você vai parar no próxima parada, quando você fizer essa parada, liga o celular, desliga o carro, liga o celular e passa a informação para a gente. Passa um áudio dizendo como é que foi, rapidamente, como aconteceu aquela IQA, né, quase acidente, e a placa do seu carro. Pronto, a gente já vai baixar, já vai direto em cima do que aconteceu para gerar a lição aprendida. Além do que, a gente tem aí o nosso plano de incentivo mensal, né, para aquele que relata o quase acidente, que foi aquele que estava mais atento, que salvou vidas, a gente ainda dá um bônus de R$ 300, se ele for que se destacou daquele mês. Se você se destaca no mês, e se destaca no mês da Raizen, também, que a gente também manda para lá o vídeo, você ganha mais R$ 200. E se for melhor da Raizen daquele mês, você ganha mais R$ 400. Então, é 400 da Raizen se for a melhor do mês, mais 300 da LVA se for a melhor do mês, porque você teve a atitude segura, porque estava atento e salvou vidas. E é isso que a gente precisa, sempre estar atento ao que a gente está fazendo para se livrar do inesperado. Mas, caso aconteça, que aí já é o acidente, tem que avaliar toda a área, fazer a autoavaliação, que é a outra ferramenta do sistema alerta, para aquela situação não ficar pior. Isola a área, desliga a chave geral. Primeiro, desliga a chave geral, isola a área, tenta conter se tiver algum vazamento. Se for algo que dê para conter, usa aquele kit para pequenos vazamentos, para que aquele produto não vá para valas, não vá para rios, não contamine mais ainda o meio ambiente. Isola a área com os cones, com a fita, com as placas, com o extintor e afasta os curiosos. Sai dessa área, liga para a gente, liga para a Adson, se não conseguiu, liga para Luciano, se não conseguiu, liga para o monitor, para o plantão, para dizer o que está acontecendo. Certo? Qualquer tipo de acidente, do menor que seja, até um arranhão no para-brisa, ou uma pedra que foi lançada no para-brisa, ou o retrovisor trincou, avisa, do mesmo jeito. Se tiver colidido com o terceiro, aí é que tem que avisar mesmo. Nada de tentar resolver aquilo ali com o terceiro, tá? Sempre se comunica com a gente. A gente está aqui para ajudar vocês, ok? Passando aqui para o próximo assunto, que eu coloquei aí na telinha, é o BREG. BREG é Bons Veículos Bem Dirigidos, é uma ferramenta, é um método usado pelo cliente Alessat, certo? Que a gente trabalha, graças a Deus, estamos aí com muito volume, né, para eles, e eles também têm um pensamento de segurança parecido com aqueles 5 hábitos que a gente já utiliza há muito tempo, tá? O objetivo sempre é ser zero acidente, para qualquer que seja o cliente. Então, o método BREG é o seguinte, é um método de gestão para reduzir os acidentes rodoviários e conscientizar todos os motoristas sobre a importância de reduzir os excessos de velocidade, diminuir as frenagens bruscas e aceleração bruscas. Então, a gente precisa aplicar os 5 hábitos, que ele já está dentro daqueles 5 hábitos que a gente já faz e já menciona em todas as reuniões, né? Manter a distância de segmento, velocidade compatível, utilizar o cinto de segurança, motor ligado, celular desligado e não dirigir sob efeito de fadiga. O que ele acrescenta aqui são as acelerações bruscas. Então, a gente, mantendo a nossa aceleração de uma forma segura, analisando o ambiente por onde você está passando, você não vai dar acelerações bruscas. A autoavaliação, ela está para a gente utilizá-la, né, em todo o tempo, para tudo que a gente for fazer todos os dias, tá? Então, o método também é uma ferramenta importante com o objetivo de reduzir e não zerar, né, as frenagens bruscas, porque a gente precisa frear bruscamente em algumas situações para evitar o acidente. Então, não quer dizer que vai zerar
as frenagens. Pode zerar as acelerações bruscas, mas as frenagens, o excesso de velocidade pode zerar também. Mas as frenagens, em algum momento, você vai ter que usar, né, para poder se livrar de algo. E é permitido, tá certo? Só não pode estar freando bruscamente quando a gente vê que o ambiente estava todo ali tranquilo e você que não teve a atenção devida. O brag não é uma ferramenta punitiva, e sim educativa. Tá? O propósito é aumentar a cultura de segurança no trânsito. Sempre será esse. O propósito de cada cliente que a gente trabalha, seja Vibra, Ipiranga, Alessap, Raizen, qualquer outro cliente que a gente venha ter, ou que a gente esteja atendendo, que eu não falei aqui, o propósito sempre será zerar acidentes de trânsito. A política de velocidade para o brag é pista seca 78, pista molhada 60, esse para o cliente Alessat. Nós temos a nossa regra interna, que vale para todos os clientes, inclusive para a Alessat também. A nossa máxima é 80 em pista seca e 60 em pista molhada. 75 é a de segurança, e aí começa a bipar lá o buzzer, e 55 para pista seca, né, 75, pista molhada 55. A sugestão de velocidade aí de segurança para pista seca é exatamente o bipzinho que sai lá no buzzer, quando a gente diz, ó, tá chegando lá no limite, não passa disso aí. Então, deu o sinal, se mantém naquela velocidade, não precisa você ter pressa. Porque a gente não pode, e não deve, poder pode, porque até aconteceu, infelizmente, na nossa operação, o motorista colocou aí 72 km por hora na chuva, a pista molhada e não ligou o limpador de para-brisa para burlar o sistema, para burlar a regra, o procedimento. E o prejudicado só é ele, que está lá dirigindo o caminhão, e outras pessoas inocentes da sociedade, caso viesse a acontecer alguma coisa. Porque se a velocidade em pista molhada é 60, o limite, é porque teve engenheiros de trânsito que montaram procedimentos, que estudaram, que fizeram estatísticas. Se a gente passa a velocidade de 60, com o porte de caminhão que a gente dirige, vai acontecer um acidente. É muito mais provável que aconteça algo do que se você estiver seguindo essa orientação, porque já aconteceram vários outros com outras pessoas. Então, a gente espera que, hoje, a gente tenha a maioria das pessoas que não ultrapassam esses limites de velocidade, mas ainda tem algumas pessoas que precisam mudar essa mentalidade. A empresa nunca chegou para você para dizer, corre e chega no cliente. Já falou isso, Elton? Não, não. Corre, tu estás atrasado. Mas a velocidade, passa a velocidade. Eu tenho certeza que ninguém nunca disse isso para vocês. Então, segue o que a gente sempre está aqui falando nos DSS, tá? Limite de velocidade é 80 para pista seca, 60 para pista molhada, 75 de segurança, pista seca, 55 pista molhada. Qual é a velocidade compatível? A compatível é diferente dessas que a gente falou. A compatível é a que eu vou analisar, aquela que eu vou empregar para a situação por onde eu estou passando. A pista tem buraco? Está chovendo muito, muito, que eu não consigo enxergar meio metro, então eu tenho que parar, não vou nem andar, né? Tem muita gente transitando, está um engarrafamento muito, muito intenso, então tudo que era permitido, limite de velocidade para aquele trecho, eu vou colocar a minha compatível para aquele momento por onde eu estou passando. Se eu estou bem, se o veículo está bem para colocar aquela velocidade naquele trecho, eu tenho que analisar isso tudo e empregar a velocidade compatível sempre por onde a gente está passando, que é aquela que eu me sinto confortável em que, se acontecer algo, eu vou me sair com segurança daquela situação. É isso, Delton? Exatamente. Se chama velocidade de segurança. De segurança. Então, o objetivo é reduzir diariamente os excessos de velocidade. Quando a gente vai trabalhando, colocando como hábito, apesar de ter pessoas, e aí foi um caso pontual, eu parabenizo todos os outros porque estão atendendo a velocidade, inclusive que aprende e leva isso para a vida, né? Sai aqui com as carretas dentro da velocidade, devagar, tranquilo, chega no seu destino, volta para cá com segurança também, é cortês no trânsito, entendeu? Tem calma em tudo que for fazer, não precisa ficar zigue-zagueando, fazer ultrapassagens, para quê? A gente tem que se manter na nossa mão ali, ó, na direita, não tem pressa para nada. Vai frear bruscamente, porque a distância não está adequada, então eu tenho que ter consciência que tudo que a gente passa aqui é para o bem de vocês e da sociedade, tá? E aí as pessoas até aplicam isso no seu carro particular. Tem umas pessoas que têm o hábito, já a cultura de segurança, e para o seu veículo particular também utiliza essas regras, porque o acidente pode acontecer aqui trabalhando ou quando você está do lazer também. Se você não segue, não aprende, não leva para a vida o que você aprende aqui, que é seguro para você, tem algo errado. Se eu acho que isso vai me salvar de acidentes, eu vou usar isso em todo lugar que eu for, né? A outra, falando aqui da frenagem brusca, né? E por que ela acontece? Pela falta de atenção, falta de antecipação, excesso de confiança e avaliação errada do condutor da área por onde ele está passando, do cenário que ele está transitando. E aí vem a negligência, a imprudência, a imperícia, tudo isso junto aí vai levar a uma frenagem brusca, muitas vezes, que poderia ser evitada.
Claro que tem aquelas que eu falei no início que você tem que fazer porque o outro provocou, mas tudo eu podia ter feito antes e não consegui porque o outro provocou, entendeu? Eu tenho que fazer valer tudo que eu conheço, todo o meu conhecimento. Então, 4 dicas aí para reduzir as frenagens bruscas. Elimine os objetos de distração e foque na direção. Redobre sua atenção em perímetros urbanos e em lombadas. Mantenha a distância de segurança do próximo veículo. Pratique velocidade compatível com o local. Então, velocidade compatível aparece aqui, aquela que a gente disse que você tem que se sentir seguro pela via que você está passando, pelas condições climáticas, pela condição do veículo e do motorista, tá? Então, a dica é, dirija sempre esperando o inesperado. Então, a gente sempre tem que prever, se antecipar o que poderia acontecer. A gente não está no outro veículo, não sabe o que se passa na cabeça do outro. Então, se mantém lá na tua área de segurança, que você consegue se sair sem problema nenhum da situação, tá? O propósito aí de evitar a frenagem brusca é você voltar para casa também, em segurança, e para sua família, certo? Aceleração brusca é a aceleração que é definida como a consequência de pontos como velocidade crescente e aumenta mais que determinado percentual. Aumento de velocidade em um menor curto de tempo. Você aumenta ela bruscamente. Então, isso aí ele registra também como um evento, tá? Mas a gente não tem na nossa operação. Pontos de atenção aí que a gente precisa tomar. Excesso de velocidade é quando o motorista ultrapassa o limite de velocidade estabelecido pela via e pelas normas internas de segurança. Então, nunca ninguém vai mandar você correr ou ultrapassar esses limites que a gente acabou de falar. Atenda aos limites. Siga as regras. Aí você vai ser zero violação, zero acidente e vai voltar para casa com segurança. Então, o que acontece? O excesso de velocidade, falta de atenção, distração na direção, uso de celular, por exemplo, que a gente sabe que não pode. O celular não é para estar no modo avião, não é para estar no silencioso, ele é para estar desligado dentro da cabine. Mais uma vez, a gente reforça isso, tá? A pressa, pode acontecer o excesso de velocidade, excesso de confiança, falta de comprometimento com as normas, e a gente precisa mudar essa visão, esse pensamento das pessoas que ainda não incorporaram que a segurança vem para ajudar você, né? A cultura de segurança tem que partir de dentro de você para fora. A gente está aqui passando as informações e estatísticas e eventos, a gente traz aqui para dizer que está acontecendo, mas isso tem que partir de você, tá? Pensem bem nisso aí. Distração na direção, a gente viu aquele vídeo que causou, né? Isso. A distração, então ocorre quando o condutor perde a atenção total durante a direção do veículo por alguns segundos. Segundos. Manusear e falar ao celular. Estar sempre buscando algo na cabine, que foi o que aconteceu com aquele exemplo aí que a gente deu, ou alimentando-se na direção. Então, nada disso pode, né? Não pode. Porque vai te distrair e você não vai estar com foco no principal objetivo, que é dirigir, ser o gerente ali daquele carro, naquele momento, você tem que fazer da melhor forma possível. Elimine objetos de distração, mantenha a cabine livre de objetos soltos, celular sempre desligado, esteja atento 100% do tempo na condução, tá? Outra coisa, tem alguns modos da gente dirigir, né? A direção, a gente precisa segurar como a direção, Elton? Na hora Com que a as gente duas vai... mãos. Com as duas mãos, as mãos Mãos. firmes, 9 e 15, né? Que a gente fala. Isso, 9 e 15. 9 e 15, tem que ficar ali. Eu não posso tirar a mão da direção, posso tirar a mão e voltar rapidamente. Mão na porta do braço, jamais. Não importa, não. Jamais. Descansando na perna, descansando lá no encosto lá da cadeira, não. Tem que ser as duas mãos lá. Enquanto você estiver dirigindo assim, cansou, estica um pouquinho, menos de 20 segundos, volta para a direção. Esse é o tempo que dá para você fazer aí algum alongamento rapidamente e volta para a direção, tá? Porque aí você vai ter controle total do veículo caso aconteça algo inesperado. Então, essa é a posição que a gente tem que segurar ao volante. E distância de segmento é a distância mínima em que dois veículos devem manter sempre entre si, para evitar colisões, né? Ou frenagens bruscas. A distância de segmento, a gente está vendo aí na primeira figura, que o caminhão está muito colado com o veículo da frente. Se algo acontecer com o da frente, não dá tempo, mesmo que ele freie, de evitar que colida com o da frente, né? E a segunda figura está falando da distância de segurança. Então, essa distância é aquela que a gente fala sempre nas regras do 8 segundos. O veículo da frente passou no ponto fixo, você vai contar de 1001 até 1008, e quando você chegar no 1008, falando 1008, passou no ponto fixo que o outro passou, você está na distância correta. Nada de calcular a distância pelo tamanho do seu veículo. O tamanho do seu veículo na minha cabeça é diferente do tamanho de veículo na cabeça de El. É diferente do tamanho de veículo na cabeça de vários que estão aqui assistindo. Então, para padronizar, a regra diz que 1001 é a diferença entre um segundo e outro. Então, 1001, 1002, 1003, até 1008, dá 8 segundos de distância, que é a distância onde eu identifico algo, piso no freio, o carro anda e eu não me envolvo no acidente. Essa é a distância segura para poder você parar com segurança e não se envolver em nenhum evento, tá certo? Fadiga.
A gente sabe também que não pode dirigir com fadiga. Está cansado? Está sentindo algum sinal? Não me lembrei qual foi a cidade que eu passei. Estou passando muita mão no rosto, bocejando. A câmera está lá, ela vai te ajudar. Mas você é o responsável por sua segurança. Você sabe qual é a sua condição, independente da tecnologia que exista lá no seu veículo. Então, você vai parar no local seguro, vai pedir ajuda e só vai prosseguir quando estiver bem. Porque se você tiver um mal súbito dentro do caminhão, ele vai dirigir sozinho e vai ser uma tragédia. A gente não sabe o que pode acontecer com as outras pessoas que estão no trânsito. Então, não insiste, tá? Vai chegando aqui na garagem, tá cansado, tá perto, mas eu tô muito cansado, tá piscando demais. Não segue, gente, não segue. Liga, pede ajuda, tô aqui pertinho, mas não consegui seguir. Eu tive, eu tenho consciência de que eu não consigo chegar até aí. E aí pede ajuda, que a gente vai dar um jeito. A gente vai conseguir trazer esse veículo, você para cá, mas não insiste, tá? Dicas aí para você evitar essa fadiga é bom sono entre a jornada e outra, paradas programadas, beba muita água durante aí a sua direção, quando você fizer as suas paradas, porque o corpo hidratado te deixa mais esperto. Se tiver com sono, pare, peça ajuda, né? Cuidado com os medicamentos. Medicamentos a gente não pode fazer uso sozinho de qualquer medicamento, porque o colega passou. Tem que ser uma prescrição médica, porque você tem uma profissão muito importante, digna, bonita, né? E precisa fazer ela da forma que você aprendeu. Vocês são, como eu sempre falo, diferenciados. Não temos acidentes e não vamos ter. E isso só se deve à consciência de cada um de vocês aí. E fadiga é uma das coisas que mais mata no trânsito, tá? Controle da jornada dos motoristas. Então, tem que controlar também a sua jornada de trabalho, ver até onde é o seu limite e não seguir se você não estiver bem, tá? Atende aí ao nosso programa Sigo Bem. Sigo Bem é o programa que eu tenho a consciência que eu só vou seguir se eu estiver bem. Se eu não estiver bem, eu peço ajuda, ok? E aí, tudo que a gente falou até agora se encaixa aí perfeitamente nos 5 hábitos que a gente sempre fala com vocês, né? Que é praticar, acreditar, colocar em prática os 5 hábitos de direção segura. Mantenha a distância de segmento, velocidade compatível, né? Não exceder a velocidade, usar sempre o cinto de segurança, que também salva vidas, não usar o celular, o motor ligado, o celular desligado, e não dirigir sob o efeito de fadiga, ok? Aqui, a gente vai falar um pouquinho agora sobre cuidados com a hipertensão. Então, vou colocar o vídeo para vocês verem. Hipertensão e diabetes, 2 temas que a maioria das pessoas que não se cuidam quando estão mais novos tem fatalmente esses problemas de saúde e vai ficar tomando remédio aí quando deveria estar aproveitando a sua aposentadoria, vai estar comprando medicação para manter a hipertensão ou a diabetes equilibrada, para você conseguir ter uma qualidade de vida. Então, para isso, ele está dando aqui algumas dicas, o Dr. Drauzio Varela, que é bem renomado aí, né, no mercado médico, bem famoso, que dá dicas sobre cuidados com a hipertensão e diabetes. Então, vamos ver aqui esse primeiro vídeo. Hipertensão ou pressão alta é uma doença potencialmente grave que precisa ser controlada. A primeira coisa para quem sofre de hipertensão é atividade física. A vida sedentária é uma aliada íntima da hipertensão, porque leva ao endurecimento das artérias. Esse endurecimento dificulta a passagem do sangue e sobrecarrega o coração. Outra aliada da hipertensão é a obesidade. O acúmulo de tecido gorduroso obriga o coração a fazer mais esforço para transportar o sangue. Fumar é um grande fator de risco. A nicotina provoca contração temporária dos vasos e faz o coração bater mais depressa. Depois de algum tempo, os agentes tóxicos do fumo lesam as paredes das artérias. Pequenas doses de álcool não interferem com a pressão, mas doses excessivas estão ligadas à hipertensão. O estresse pode elevar a pressão. É difícil, mas procure levar uma vida menos agitada. Alimente-se de forma saudável. Não exagere no sal. Coma alimentos ricos em potássio, banana, manga, alcachofra, abacate, abóbora, água de coco, frutas secas e carne. Tome esses cuidados. Leve a sério. Hipertensão é uma doença grave. É uma doença grave e que se a gente não cuida, vai ter uma diabetes. Se a gente não cuida da hipertensão como deve cuidar, vai afetar também o pâncreas e aí ela vai gerar outro tipo, que ela não vai gerar a insulina que a gente precisa para manter o equilíbrio do açúcar e aí vai ter a diabetes. E agora ele vai falar um pouquinho para a gente aqui sobre diabetes. O diabetes tipo 2 demora para dar sintomas. Portanto, existe uma espécie de janela de oportunidade em que é possível atuar para que a doença demore mais ou nem chegue a se instalar.
Essa janela, que alguns chamam de pré-diabetes, o nome não é muito próprio, mas é o que se usa, é uma condição caracterizada por uma taxa de glicose no sangue elevada, mas já está acima do normal, mas não a ponto de se diagnosticar o diabetes do tipo 2. Nessa fase, a pessoa leva a vida sem apresentar qualquer sintoma. Por essa razão, é importante realizar exames periódicos para medir a glicemia, principalmente a partir dos 45 anos, e em casos de sobrepeso, obesidade, histórico familiar de diabetes, pressão alta e alterações dos níveis de colesterol. Diagnosticado o pré-diabetes, se nada for feito, a estimativa é que provavelmente a pessoa terá diabetes tipo 2 num prazo de cerca de 10 anos no máximo. Mas se forem adotadas algumas medidas, esse quadro pode ser revertido. A melhor forma é mudar o estilo de vida. No caso de sobrepeso e obesidade, evidentemente, é perder peso, com atividade física regular, 30 minutos por dia, 5 vezes por semana, e dieta equilibrada, que contenha pouco carboidrato e pouca gordura. Os estudos mostram que a adoção desses hábitos pode até ser mais eficaz do que os medicamentos para reverter o quadro, para fazer tudo voltar à normalidade. Mas é fundamental ter acompanhamento médico, porque às vezes é preciso usar medicamentos para levar os níveis de açúcar de volta à normalidade. E é melhor tomá-los nessa fase do que depois da instalação de uma doença que exigirá tratamentos complexos, com medicamentos que serão tomados pela vida inteira. É isso aí. Então, a gente está falando que precisamos cuidar da saúde desde agora. A gente tem 30 anos, 40 anos, precisamos cuidar da saúde para que os reflexos não venham a ter depois, né? Quando a gente precisa descansar, aproveitar, sair. Então, a gente precisa, o que devemos fazer regularmente é ir ao médico, fazer consultas médicas para ver como é que está a nossa saúde. Viu que tem algo aí chegando fora do limite, já faz o teu regime, você manda no seu cérebro, não é ele que manda em você, não. O cérebro da gente gosta de coisas mais simples para fazer. Então, se eu preciso fazer uma atividade física, ele vai me incentivar a ficar em casa, deitado no sofá, na cama, não, estou com preguiça, não vou sair. Amanhã eu vou, e esse amanhã nunca chega. E aí, você não consegue praticar atividade, como ele falou ali, né, regularmente, seu nível de sal ou de açúcar aumenta no seu organismo e você vai tomar remédios regularmente. Qual é o melhor? Você praticar exercício e não gastar com remédio, que a gente sabe que é muito ruim, né? Tanto financeiramente quanto quando a gente ingere algo químico, vai afetar alguma outra coisa do nosso organismo também. Então, tem que ter consciência de que eu preciso mudar os meus hábitos, né? Para que eles sejam mais saudáveis, para melhorar tudo na minha vida. Meu corpo eu vou emagrecer mais, eu vou ter mais disposição, eu vou ter uma longevidade maior, né? Vou viver mais, para atingir os meus objetivos. Ficar com minha família, ver os meus netos crescerem, né, passear com todo mundo. Então, para isso, eu tenho que ter saúde. Então, vocês devem conhecer alguém, todo mundo aqui deve ter alguém que não tem saúde e, por isso, vive num hospital, ou passou muito tempo afastado porque não cuidou de algo e depois foi que teve a consciência. E a gente agora está tendo a oportunidade de passar para vocês aí que é necessário a gente fazer isso de agora. Todos aí estão com saúde, trabalhando, então vamos ter consciência para mudar os nossos hábitos, né, Exatamente. para melhorar a cada dia. Quer dar uma palavrinha? No quesito de saúde, é a única coisa que só quem pode fazer isso somos nós mesmos, né? A gente não tem como terceirizar a saúde, né? No quesito de saúde, a prioridade é nossa. Porque, com certeza, alguém que está aí assistindo ou que ainda vai assistir, perdeu algum parente por falta de cuidado de saúde, né? E como a dona Ana falou, tem alguém também doente na família por questões de falta de cuidado. Então, se a empresa está dando essa oportunidade, nos ensinando, nos instruindo a cuidar da saúde agora, que a gente assim pode fazer, vamos fazer, para que possamos ter uma velhice com um pouco melhor de qualidade de vida. É isso aí. Obrigada, Elton. Então, gente, era isso que eu queria passar para vocês. Tenham todos aí uma ótima semana e até o próximo DSS.